Olá, meus queridos irmãos em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Eu me chamo Fábio, do canal Caminhando em Verdade, e hoje, nessa noite, eu quero abordar um tema muito polêmico, um tema difícil, um tema que é muito debatido, na verdade, até os dias de hoje, um tema que para alguns é uma ofensa, para outros é uma libertação. Mas como esse canal aqui tem compromisso apenas com a verdade, através da Escritura Sagrada, informamos que não queremos aqui jamais ofender a fé das pessoas, jamais trazer aqui uma palavra a qual não está escrito. E o que incentivou esse vídeo dessa noite foi uma grande irmã, né? O nome dela é Maria, e nós estamos aí trazendo à luz da Escritura alguns pontos que nós conversamos com ela e foi aí mencionado, né, uma observação de espanto, né, porque não é comum a pessoa que a vida toda aprendeu de uma forma e de repente, depois de muito tempo, a pessoa está diante de vamos dizer assim, um engano, né, a qual a tradição trouxe. Então, nesse momento, eu quero mais uma vez frisar que a intenção desse canal jamais é ofender a fé das pessoas, mas sim apontar o erro das doutrinas, sim ir contra os dogmas das igrejas atuais, principalmente de doutrina de homens, porque foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a tomar cuidado com os falsos profetas, com os líderes religiosos e principalmente não ultrapassar o que está escrito. Diante disso, hoje eu quero trazer aqui com muita cautela o que diz a Escritura sobre um tema polêmico, como eu já disse. Mas antes de falar o tema, eu quero que vocês aí, se vocês quiserem, óbvio, e gostar do conteúdo desse canal, achar que é importante, para quem não é inscrito, se inscreva nesse canal, dá o clique no like e também ative o sino, porque se não ativar o sino, colocando na parte de todas os vídeos, para que vocês possam receber todos os vídeos postados nesse canal, né, se assim achar um conteúdo adequado e importante para o nosso aprendizado. Amém? Então, diante disso, meus irmãos, eu quero aqui trazer o tema enfim. Como eu já disse, eu sou o Fábio, o irmão Fábio, do canal Caminhando em Verdade, e o título de hoje desse estudo dessa noite, ou desse vídeo, é: a Virgem Maria teve mais filhos? Será? Jesus teve irmãos de sangue? A tradição da Igreja Católica, isso é defendido muito fortemente, né? Eu tenho lido textos que eles colocam absurdos, e basta abrir as Escrituras que nenhum desses dogmas, nenhum desses pontos que eles mostram, né, colocam, não superabunda além da Escritura, né? Não vai superabundar além, não vai se derramar além da Escritura ou ultrapassar as Escrituras Sagradas. Até porque, como o apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero aqui trazer de fato as Escrituras Sagradas para nós lermos. Como esse canal gosta de ler palavra, nós não enrolamos só com palavras aqui faladas por mim, mas lemos a Escritura. Por isso que em alguns casos o vídeo se torna um pouco longo, mas eu tenho interesse, assim como congregamos com meia dúzia de pessoas, mas são pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que têm interesse e vontade de ouvir de fato o que está escrito. Sendo assim, se você é um desses, então continue até o final, que eu garanto que vai ser um espetáculo da palavra do Senhor para glorificar o nome do Altíssimo
em Cristo Jesus, nosso Deus. Então, sendo assim, vou aqui abaixar um pouquinho o som, né, para que possamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas referente a todo esse tema que eu coloquei aqui diante de vós. Vamos lá? Então, de olho na Escritura. Diante da palavra de Deus, meus irmãos, eu quero aqui trazer eu quero trazer aqui um texto em Lucas, ou Evangelho de São Lucas, como é conhecido, né, para os católicos, irmãos católicos. E eu chamo de irmãos, como eu já disse aqui em vários outros vídeos, porque todos os que creem em Jesus verdadeiramente e adoram somente Ele, eu considero meus irmãos. Por quê? Porque eu entendo que há um só Deus, uma só fé, uma só igreja, e um só rebanho e um só pastor. Sendo assim, essa palavra de hoje é realmente interessada aí, ou endereçada aos irmãos católicos. E a todos os que quiserem aí aprender da palavra de Deus. Vamos lá. Em mais ou menos Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 ao 29, diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe o anjo, né? Alegra-te, cheia de graça, e o Senhor está contigo. Olha lá, já começou por aqui. O Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado dessa saudação. Olha só, o anjo, no versículo 30 diz: O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Vamos até aqui. 36, versículo 36 diz assim: Também Isabel, tua parenta, concebeu filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chama de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Só aqui nós vamos já observar que Maria se colocou no seu devido lugar. Eu sou serva do Senhor, faça de mim segundo a tua palavra. Vamos para mais um texto, meus irmãos. Vamos lá para que se encontra aí em Mateus, ou São Mateus, como alguns conhecem, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o 25. Olha o que diz: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Ou seja, vejamos dois pontos importantes aqui nessa escritura. Primeiro diz que Maria, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José é um homem justo, não querendo aí defamá-la, né? Então resolveu largar ou terminar ali o contrato de noivado em segredo. Verso 20. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, né, o que se havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá um filho e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa a sua mulher. Mas não conheceu
até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Eu estou lendo aqui esse texto, principalmente o verso 25, que diz, Mateus 1, verso 25 diz, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou lendo aqui, não sei se vai dar para ver, na versão A Bíblia de Jerusalém. Foi compilada não só por protestantes evangélicos, mas também católicos, só para vocês entenderem. Agora eu vou ler essa mesma passagem aqui em uma versão diferente, que se trata da Bíblia Judaica Completa. Olha o que diz aqui, no finalzinho do verso 25 mesmo. 24 e 25, para a gente pegar aqui o contexto correto. Quando José despertou e fez o que o anjo do Senhor lhe dissera, levou Maria para sua casa como sua mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou de Yeshua HaMashiach, ou Jesus. Só esse ponto, meus irmãos, já era suficiente para que nós pudéssemos parar com todo esse vídeo, porque está bem claro que José levou Maria como esposa para sua casa, diz o texto, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do seu filho. Até. Com certeza, depois do nascimento, ele não poderia estar virgem para sempre. Se ele coabitasse com outra mulher, ele estaria ali também cometendo relações sexuais ilícitas. Então, não só Maria deveria ser chamada imaculada, mas também José. Mas esse é um outro ponto. Vamos para mais uma leitura, meus irmãos. Vamos lá. Se encontra em Lucas capítulo 1, do 30 ao 33. Nós vamos aí continuar vários pontos sobre esse assunto. Então, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos lá. Lucas capítulo 1, do 30 ao 33. É que como aqui tudo é ao vivo, sem edição, meus irmãos, perdoe aí e tenham paciência que nós vamos ler. Lucas capítulo 1, do 30 ao 33 diz assim. Olha lá. Diz assim: o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. E eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Olha lá. Vamos agora para mais uma leitura. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do 4 ao 7. Veja bem o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Do 4 ao 7 diz assim. Veja bem. Também José subiu à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram seus dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Como que a Escritura ia especificar deu à luz seu filho primogênito, se não fosse vir mais? Mais um ponto de se pensar, né, meus irmãos? Olha, primogênito significa que foi o primeiro de outros que Maria e José teve. Então, só esse texto também aqui já seria suficiente quando diz: e ela deu à luz seu filho
primogênito. Se a gente for para o A, né? A letrinha A aqui, olha o que diz aqui, ó, na letrinha A de primogênito. Vamos lá. Letrinha A aqui diz, ó. No grego bíblico, o termo não implica necessariamente a existência de irmãos mais novos, mas sublinha a dignidade e os direitos da criança. Olha só, é algo que já havia no Velho Testamento isso, né? Então, aqui, mais uma vez, nós vemos claramente que havia ali uma informação que posteriormente, provavelmente, Maria, como de fato no texto anterior nós vimos, teve relações sexuais com José e então eles continuaram tendo filhos. Vamos para mais uma leitura. Em Lucas 1, 46 ao 55, olha o que diz Lucas 1, do 46 ao 55. Maria então diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva, sempre se colocando no seu lugar, observa. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. É aqui que eles amarram, com todo respeito em dizer, é aqui que eles amarram o burro, quando diz bem-aventurada, né? E aí, lá no 50, diz assim, no 50, deixa eu ver aqui, tá, não, só até aqui. Depois a gente vai ler em outros textos também, então até aqui. A palavra bem-aventurada aqui tem uma ideia de, né, no grego, que eu aqui pesquisei, lógico, Macarios, que significa feliz, felizes, né? Assim, da mesma forma que está, por exemplo, em Mateus 5. O que Jesus fala? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. Então ali tem uma lista, para que os irmãos possam saber do que eu estou falando. Vamos ler, porque como nesse canal nós lemos mesmo, nós não temos preguiça de ler, nós vamos ler. Na minha escritura aqui está escrito felizes, que é o termo original, mas em algumas outras escrituras vai estar bem-aventurado ou bem-aventurada. Olha o que diz sobre as bem-aventuranças, né? 3. Felizes os pobres do espírito. 4. Felizes os mansos. 5. Felizes os aflitos. 6. Felizes os que têm fome de sede de justiça. 7. Felizes os misericordiosos. 8. Felizes os puros de coração, ou bem-aventurados. Então, meu irmão e meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos católicos, evangélicos, principalmente aí a minha irmã em Cristo, Maria, né, que está sendo aí direcionado esse vídeo, e eu faço com muito amor e carinho por ela, não só por ela, por muitos outros que virão assistir. O termo bem-aventurada não significa que é algo específico para Maria. E vamos continuar a estar aprendendo mais a palavra do Senhor. No Evangelho de João, ou São João, nós vamos ler também no capítulo 19, mas algo interessante, né? Vamos lá. João, capítulo 19. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em João, capítulo 19, que é a partir do 25 ao 27. Ó, João 19, do 25 ao 27, diz assim: perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Perceberam quantas Marias estavam ali juntas? Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o seu discípulo, a quem amava, ou seja, nesse momento, ali diante da cruz, estava a sua mãe, a mãe do Messias de Jesus, e o seu discípulo, não irmão, não é chamado de irmão aqui, é o seu discípulo a quem ele o amava. Quem era? O João.
Isso está bem claro, aquele que reclinou, né, próximo na ceia, como é retratado, tudo. Aquele que era mais amado, né, vamos dizer assim, em outras palavras, não que Jesus não amava os outros, né. E aí diz, olha o que Jesus diz. Disse a mãe, mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu na sua casa. Se Maria fosse tão grande como eles colocam hoje, da forma que eles entendem, era o discípulo João que seria levado por Maria como filho. Não. Por dois motivos. Primeiro, a tradição judaica, um homem, varão, cuidava da sua mãe, né? Principalmente se essa mãe não tivesse mais ali o seu marido. E segundo, Jesus se põe aqui no lugar de Deus, soberano acima de Maria. E Maria é agraciada novamente para que não ficasse ali em luto na perca do filho físico, que não estaria mais com ela ali fisicamente, dando ali no lugar dele uma consolação, fazendo com que João se tornasse ali um filho para ela, e João leva Maria para a casa dele. Ou, em outras palavras, podemos entender que a partir dali, João teve Maria como uma mãe, ou como um da família. Então, vamos continuar agora também para capítulo 2 de João. Vamos lá, capítulo 2 de João. É importante ler a escritura, viu, meus irmãos? É maravilhoso. Quando você lê, você vê que não tem o que errar, né? Por isso que é importante ler a escritura. E o Evangelho de João, ou São João, capítulo 2, do 3 ao 5, diz assim. Olha lá. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? Olha só, vamos lá para a letra G. Esse tratamento insólito de filho para com a sua mãe repetirá em João 19, 26, onde o significado se esclarece como reiminência dos gêmeos. Maria é a nova Eva, a mãe dos viventes. Olha só que interessante. Então aqui, Jesus põe Maria, né, referente ao Gênesis, que é dito aqui na Bíblia de Estudo, como se fosse, né, a mãe dos todos os seres viventes, como Eva de fato foi. Colocando ela aqui no lugar de humana, né, a mãe da humanidade, Eva, né? Então, o sentido aqui já é o Jesus falando como Deus, né, de uma forma como Deus, tratando ali ela como de fato tratou lá na crucificação. E nós vemos aqui claramente que Maria é ordenada por Cristo e não ao contrário, como eles dizem hoje em dia. E aí, continuando, olha só o que acontece. Então Maria de Jesus, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, fazei tudo o que ele mandar, e não que eu, Maria, mando. Então, mais um ponto aí que a gente pode estar continuando a... né? Olha só, Lucas 4. Vamos para Lucas 4. Continuando aqui, né? Mais palavra do Senhor. Lucas capítulo 4. Vamos lá. O Evangelho de Lucas, ou São Lucas, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz aqui, apenas no verso 8. Vamos tentar ir mais rápido nesse vídeo para não ficar muito longo. O verso 8 diz assim, replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Ok? Adorará o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Será que tem culto para Maria hoje em dia? Vai pensando aí. Vamos lá. Continuando. Lucas 11, né? Aqui nós já lemos que fala sobre a bem-aventurada.
Então agora nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, para finalizar essa parte, para nós irmos provar que Jesus teve irmãos e irmãs, né? Então, porque nós já provamos aqui pela Escritura que José não teve relações sexuais com Maria até que o filho nascesse. Essa palavra até, quem entende de linguística, com certeza sabe do que a Escritura está falando. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ver o que 1 Timóteo vai nos ensinar, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 6, do 5 até o 6, mais ou menos. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do 5 ao 6, diz assim, ó. Olha o que diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então, olha o que Paulo diz. Portanto, há um só Deus e um só mediador. Será que Maria é mediadora entre os homens e Jesus ou a Deus? Basta ver no filme do Alto da Compadecida, que aliás eu gosto muito, que é muito engraçado, interessante. Ali você vê que Maria tem até uma posição acima do próprio filho, que está totalmente contrário do que está escrito. Mas isso também é uma outra discussão. Lembrando que eu não estou aqui para ofender fé de irmãos católicos, e sim para expor a verdade da Escritura. Agora vamos ver se Jesus teve mais irmãos? Vamos ler. Mateus capítulo 13, do 55 até mesmo o 56. Vamos lá, vamos ler, porque é importante ler a palavra. Eu sei que muitos irmãos não fazem vídeo dessa forma, mas eu acho que é uma forma até diferenciada, que pouco está acontecendo hoje em dia, de leitura da Escritura, ao vivo, dessa forma, sem edição, para os verdadeiros interessados. Mateus capítulo 13, do 55 ao 56, olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá, do 55 ao 56. Olha o que diz o povo aqui, após Jesus contar algumas parábolas, E aí, alguns dizem, de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Aí no 55, o povo diz, olha só, não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. E suas irmãs, não vivem todas elas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Olha só o que é dito. Irmãos e irmãs. Podem ler na Bíblia de vocês. Mateus capítulo 13, do 54 ao 56. Podem ler. Vamos ler mais texto? Não é só esse não, tem mais. Vamos lá. Mateus capítulo 12, verso 46. Mateus 12, verso 46 diz o que? Vamos lá ler. Olha só. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que a tua mãe e teus irmãos estão fora, procurar falar-te. Alguém avisou para Jesus. Olha, seus irmãos, sua mãe está aí fora, querendo conversar com vocês. Jesus respondeu àquele que o avisou e diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, que é o que eles confundem, que os irmãos são os discípulos, não. Os irmãos e a mãe veio atrás dele, e ele está apontando para os discípulos, dizendo, com a mão, diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Gente, não tinha como ser discípulos vindo chamar ele e ele disser, não, esses discípulos aí não é minha mãe e meus irmãos, é esses discípulos aqui. Isso não tem lógica no texto,
Então só aí também a gente vê a incoerência, que de fato estão errados quando dizem que esses irmãos aqui não são irmãos de sangue, são irmãos discípulos, né? Vamos lá para Lucas capítulo 8, 19. Aqui a gente realmente mostra na escritura. Não é à toa que o nome do canal é Caminhando em Verdade, né? Não é na verdade, é Caminhando em Verdade, né? Olha lá, Lucas 8, 19. Olha o que diz no verso 19. Vamos ver aqui. Como é procurado ao vivo e a cores, então demora um pouco mais mesmo. Olha só, aqui o próprio texto diz, os verdadeiros parentes de Jesus. Olha o que diz aqui. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, que tem teólogos, e quem compilou essa Bíblia foram teólogos católicos e também protestante. Por isso que eu estou lendo nela. E aí, lá no verso 19, olha o que diz aqui no 19. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podia abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem-a em prática. Aqui é uma outra leitura de um ponto de vista diferente de Lucas, sendo o mesmo texto. Mas só para trazer aqui mais ênfase, né, no que nós estamos vendo aqui hoje. Marcos capítulo 3 também fala sobre esse assunto. Vamos lá para Marcos capítulo 3, do 31 ao 35. Marcos 3, do 31 ao 35. Olha lá. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando lá de fora, mandaram chamar. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com um olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mais um texto, né? Para vocês verem diversas versões aí. Olha a prova final aqui, meus irmãos. Meus irmãos católicos, meus irmãos em Cristo no geral, católico, protestante, porque eu não vejo dessa forma nem católico nem protestante, mas o mundo vê. Eu vejo como irmãos, filhos de Cristo, né? Então vamos lá. A prova final, ao meu ver, encontra-se em João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Uma prova que é indubitável, incontestável, né? Que não há como duvidar, né? Só mesmo os medíocres, né? Que duvidam ainda depois de um texto desse. Olha, em João capítulo 7, do 3 ao 5, vou ler logo do versículo 1 ao 5, como é pequeno, vou ler logo completo. Olha lá, 7 do 1 ao 5, né? Até o 5. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Disseram-lhe então seus irmãos. Olha lá. Disseram-lhe então seus irmãos. Aí alguém pode falar, mas Fábio, aí não é os discípulos falando? Vamos ver, o texto explica o próprio texto, né? A escritura explica a própria escritura. Vamos lá. Disseram então seus irmãos, parte daqui e vai para a Judéia, para que teus discípulos também vejam as obras que fazes. Pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o 5 finaliza. Pois nem mesmo os irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos acreditavam em Jesus. É o que está escrito. Agora olha só. Vê se não é incoerente. Os discípulos chegaram e falaram, parta daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos também possam ver as obras que fazes. Não tem lógica no texto. Agora leiam na Bíblia católica, meus irmãos. Os irmãos de Jesus, físicos, falando. Irmão, ou Jesus Nazaré, ou Jesus, como ele com certeza era chamado pelos irmãos, vá para a Judéia. Vai lá mostrar aos seus discípulos o que você está fazendo aqui, né? Para que
já que você quer se tornar conhecido. E aí o texto finaliza, verso 5, que nem mesmo os irmãos dele acreditavam nele. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. É só observar com calma os textos e contextos. Vamos lá para Atos, daqui a pouco a gente finaliza, né? Atos capítulo 1, verso 14, também diz um pouco aqui em Atos 1, verso 14, diz assim, deixa eu ver aqui onde, todos estes unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre os quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Também Atos está falando sobre os irmãos. E antes de falar que são discípulos, nos versículos anteriores falam os nomes dos discípulos. E além dos 12, no caso aqui, além dos 12, né, ou no caso 11, que ainda não tinha substituído Judas por Matias, além dos 11, fala sobre Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está claro também. Não poderia ser os 12 mais outros discípulos, não. É os 12, os 11 no caso, porque Judas tinha sido morto, né, se precipitado, assim, entregado à morte pela traição, e seus irmãos, com seus irmãos, aqui está claro, também não há o que duvidar, né? E também em Gálatas capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo fala que não viu ali outros apóstolos a não ser o irmão do Senhor, aqui trazendo uma referência supostamente a mais um irmão de Jesus Cristo. Gálatas 1, verso 9 diz: como já vos dissemos, volto a dizer agora, se alguém vos anunciar, acho que aqui, deixa eu ver se é o verso 2, meus irmãos, só um minutinho. Verso 2, 9. Aqui eu me perdi nesse versículo, me perdoa, mas o apóstolo Paulo fala que não viu um outro apóstolo, né, ou a não ser o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Ele não poderia dizer ali o irmão especificando se não fosse irmão de sangue. Mas esse versículo aí é o de menos, diante de toda a enxurrada de textos e prova que nós colocamos aqui. Agora vamos ver aqui um texto para finalizar. O que significa irmãos espirituais da forma que eles entendem? Diferente de irmãos físicos ou irmãos de sangue. Em Hebreus capítulo 2, olha o que diz o texto. Hebreus capítulo 2, do 10 até o verso 11, diz assim, né? Convia de fato que aquele por quem e para que todas as coisas existissem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, e em plena assembléia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Então, aqui sim, quando Jesus chama de irmãos, é no sentido espiritual, e vocês podem ler sobre o sacerdócio de Cristo, né? A base da escritura, da exegese de Salmo capítulo 8, e aqui ele fala, né, não foi anjos que sujeitou o mundo, né, de que falamos a esse respeito, porém houve quem o afirmasse, que é o homem para que dele se lembre, ou o filho do homem para que o visite, fizeste por um pouco menor que anjos. Então ali, o próprio Espírito falando do verbo, né, por um pouco fez menor que anjo, depois o coroou de glória, e aí, depois dessa exaltação que é dada pelo Espírito, diz que ele não se envergonha de chamar nós de irmãos e de filhos, os filhos a qual Deus deu para ele, né? E nesse caso, irmãos, sim, são irmãos de Cristo espirituais. Você pode ler o texto com muita calma. Mas nos outros lá não diz nada sobre irmãos espirituais. Dizem discípulo, irmãos de sangue de Cristo, irmãs de sangue de Cristo, e também deixa bem claro que José,
coabitou sexualmente com Maria após ela ter dado o Filho do Altíssimo, após ter concebido o Filho do Eterno. Ou seja, para a conclusão final, o que dizer então? Maria não é abençoada? Sim. Maria não é santa? Sim. Qual é o significado da palavra santo? Não é de idolatria ou santo impecável, intocável. Mas a palavra santo na Escritura significa separada para Deus. Bem-aventurada significa feliz. Bem-aventurada, um termo de que foi agraciada pelo divino Senhor, pelo Deus de Israel. Então ela seria bendita entre todas as mulheres. Tem um texto que diz a palavra: bendito é o seio que te amamentou, mestre. Aí ele diz, né? Mais bendito é os que estão aqui agora, né, ouvindo essa palavra. Então ele não deu ali a glória, como o mundo hoje dá a glória a Maria. Maria é uma mulher abençoada por Deus? Sim. É uma santa? É uma irmã? Sim. Mas ela não é intercessora entre nós e Deus. Ela não pode ser mediadora, porque há um só mediador, um só Deus, que intercede entre os homens e Deus. Então, as Escrituras dizem uma coisa, a tradição diz outra. E, meus irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho aí. Eu creio que muita gente não está ativando o sininho, então isso não acaba não chegando aí os vídeos, né? E em breve eu vou fazer outros vídeos. Esse vídeo foi um pouco longo, mas também corrido. Eu gostaria de abordar com muito mais ênfase, muito mais texto, mas eu sei que nos dias atuais a paciência é pouca para estar aí, e não só paciência, é questão de tempo, né? Mas uma dica para os irmãos aí: existe uma ferramenta no YouTube que você pode acelerar um pouco a minha fala, e aí um vídeo de 40 minutos como esse, 42, torna-se uns 20 minutos. E se você tiver uma observação e captar rapidamente o que vai ser dito, é válido. Se não, assista do modo natural, normal. Amém? Então, que a graça de Deus possa te abençoar, aqueles que não foram abençoados. Que a graça de Deus continue a libertar aqueles que não foram libertos. Porque nós que cremos no Deus eterno, em espírito e em verdade, nós já fomos libertos, lavados, remidos e principalmente salvos. Porque Jesus diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? E eu ressuscitarei no último dia. Amém? Então que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós, e fiquem todos aí na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na misericórdia do nosso Deus. Amém? Então, um grande abraço aí. Se tiver alguma refutação, como eu já disse, deixe nos comentários embaixo, mas tragam as Escrituras para estar refutando. Você trouxer textos de teólogos ou o que os pais da fé da Igreja Católica disse sem base da Escritura, isso não tem valor nenhum diante da observação do que nós lemos aqui. Amém? Então, um grande abraço e boa noite a todos.